Olá, povo bonito que lê a parábola. Primeiro, quero agradecer a todos que acompanharam os vídeos, as pessoas que interagiram, que escreveram lá no YouTube. Muito obrigado pelas mensagens. Muitos ficaram felizes com o curso, gostaram do conteúdo. Eu quero agradecer a vocês. E agora nós vamos dar a vocês uma devolutiva sobre perguntas que foram feitas. A editora Parábola compilou essas perguntas e nós vamos tentar respondê-las aqui da forma mais objetiva possível, ok? Então vamos lá. Ana Mara faz a seguinte pergunta. Fiquei inquieta com o posicionamento do professor. Se o silenciamento ocorre a partir de um ensino básico deficitário, que é legitimado, desenvolvido sistematicamente e proposto em ciclos, como fica a questão do ensino de Libras? Ainda mais preocupante. Bom, o ensino de Libras já é delicado por si só, porque demanda um tipo de profissional que nós temos no Brasil ainda em pequena quantidade. Não há profissionais para o ensino de Libras na quantidade necessária que deveria haver. E muitos dos profissionais de Libras têm uma formação ainda não muito satisfatória. Eu acompanhei 2 casos muito de perto, de 2 meninos surdos aqui na cidade que eu moro, e eles sofriam demasiadamente ao ponto de um deles, a mãe, resolver que ia tirar da escola porque a escola estava piorando a situação do menino em vez de ajudar. Veja que decisão drástica e complicada, mas é muito difícil você chegar com seu filho chorando todos os dias da escola, né? Todos os dias esse menino chega chorando. Então, no caso de Libras, nós temos a delicadeza do processo, as exigências técnicas do processo de ensino, os cuidados que precisam ser tomados, associados a toda a complexidade da questão do aprendizado da linguagem. Sim, Ana Mara, é mais preocupante ainda, é mais complicado ainda. Raquel pergunta o seguinte, aprendemos a linguagem também pela observação dos lábios, né? E viva os fonos, sim. Vamos pensar aqui numa pessoa que não tenha nenhuma necessidade especial. Tá? Ela ouve bem, enxerga bem, fala bem, né? Essa pessoa vai focar o aprendizado da linguagem mais na audição, mas é evidente que essa criança vai acompanhar também, principalmente nos primeiros anos, o movimento dos lábios, porque esse movimento dá dicas a respeito da articulação dos sons. Então há todo um conjunto aí de ouvir e ver como se fala e tudo mais. Agora, depois de um certo tempo, quando você já se habitua à produção dos sons da língua materna, a audição fica mais forte nesse processo. Agora, se você imagina uma pessoa que tem necessidades especiais, por exemplo, uma pessoa surda, é evidente que a compensação natural vai ser de ela prestar muito mais atenção no movimento dos lábios para o aprendizado da articulação. Tá? Daniel pergunta assim, faz um elogio, muito obrigado, Daniel. Ele diz assim, não sei se cabe nessa série, mas eu gostaria muito que ele falasse sobre semântica de contexto e cenários e como essa abordagem pode auxiliar no desenvolvimento dos estudantes. Pois bem, semântica de contexto e cenários é uma semântica de natureza cultural. Ela ajuda todo o processo de ensino-aprendizagem na medida que ela permite um entendimento mais consistente da língua no seu ambiente cultural,
e da visão de mundo que os alunos têm nesse mesmo ambiente cultural. Então, a abordagem pautada na semântica de contextos e cenários permite criar uma escola inserida na comunidade e na cultura, e não uma escola desconectada da realidade das pessoas, como acontece hoje em dia. Só vou dar um exemplo, Daniel, de uma coisa que eu experimentei na Amazônia. Eu morei 25 anos na Amazônia, trabalhei muito por lá, com populações indígenas, populações típicas, andei muito, visitei muito, e eu encontrei coisas assim inexplicáveis. Por exemplo, visitando uma escola rural no Baixo Madeira, eu vi umas caixas de papelão, muitas caixas de papelão, fechadinhas, lacradinhas, com o endereço da escola. Eu perguntei do professor o que era aquilo, e o professor disse que era o pesadelo dele, que ele queria que aquilo fosse levado embora o mais rápido possível. E aí eu descobri que aquilo era um kit da TV Escola do tempo do ministro Paulo Renato, governo Fernando Henrique Cardoso. Eles haviam mandado para aquela escola um kit da TV Escola que tinha uma televisão, um videocassete, uma caixa de vídeos, um suporte de televisão para videocassete. O detalhe é que a escola não tem energia elétrica. Aquela escola não tinha energia elétrica. Então, uma escola que não tinha energia elétrica, que só trabalhava de dia, de noite não tem luz, e no meio da floresta amazônica, que recebeu um kit elétrico, né, eletrônico da TV Escola para funcionar, e que foi colocado sob responsabilidade do professor. E por que era o pesadelo? Porque o professor morria de medo daquilo ser roubado e ele ter que pagar. Até porque esses professores, normalmente, eles têm que viajar. Então o professor sai da escolinha uma semana e vai para a cidade receber o dinheiro, buscar merenda, buscar o material. E quando esse professor está fora, se aquilo for roubado, como está na responsabilidade do professor, ele teria que pagar. Então o professor morria de medo daquele material inútil ali. Isso é uma prova cabal de que os governos brasileiros têm construído um sistema educacional tão desconectado da realidade das pessoas que muitas vezes a escola recebe um kit elétrico, eletrônico, sem sequer os governantes saberem se a escola é provida de energia elétrica. Projeta isso para os currículos, para tudo mais, e você vai entender essa dissociação que existe entre a maioria das escolas públicas e as comunidades que elas servem. Uma abordagem pela semântica de contextos e cenários permite reconstruir isso. Tá? A Adriana Salles pergunta assim, no caso do surdo, como essa faculdade de linguagem é desenvolvida? Já que na sua fala ficou claro que a criança precisa ser apresentada à fala, isto é, está exposta à mesma. E a via da escuta, né? No caso do surdo. Pois bem, primeira coisa que a gente tem que entender é o processo de compensação que o organismo tem. Quando falta um dos sentidos, o organismo procura compensar em outros sentidos. Então, nós sabemos, por estudos, não apenas pelo empirismo, nós sabemos por estudos, que pessoas cegas têm muito mais sensibilidade tátil e muito mais percepção espacial. Então, existem coisas, por exemplo, na indústria automotiva, determinadas peças, isso acontecia há tempos atrás, por exemplo, na General Motors. Eles produziam um motor muito famoso, a gasolina, que era exportado
para o mundo todo, e esse motor tinha uma peça chamada junta de cabeçote. Essa junta é uma placazinha fina, e havia uma equipe de cegos, funcionários cegos, na General Motors, que analisava essas juntas com as mãos e diziam se elas estavam boas ou se elas estavam ruins. Porque só eles tinham sensibilidade para isso, não tinha máquina para fazer esse trabalho. Tinha que ser analisado na mão. Uma pessoa com visão normal não era capaz de fazer isso. Simplesmente porque não dava conta tátil, né? Não dava conta, pelo seu senso tátil, de analisar a estrutura da peça, se ela estava perfeita ou se ela não estava. Então, o organismo ele tem essas compensações, né? Você pega uma pessoa cega que se habitua com o ambiente da casa, ela anda dentro de casa normalmente, sem bater nas coisas. Se você não tirar as coisas do lugar, é claro. Ela anda sem bater nas coisas, porque ela tem uma noção espacial muito maior do que nós, que enxergamos, né? E quem enxerga, se fechar o olho e tentar andar de olho fechado pela casa, ou de noite na escuridão, vai sair tropeçando em tudo, batendo em tudo, porque nós nos apoiamos no nosso senso de visão, né? E não guardamos essa coisa da percepção espacial. Então, essa compensação, ela faz com que o surdo desenvolva outros meios, já falamos inclusive da percepção visual, da questão da articulação bucal, como é que esta coisa funciona. Outra coisa que nós temos que entender é que, numa pessoa surda, a linguagem é diferente do que é diferente numa pessoa não surda, uma pessoa que não tem necessidades especiais. Então, por exemplo, no português brasileiro nós temos preposições. Em Libras você não tem o uso de preposições como você tem no português brasileiro. É diferente. Essa diferença é uma diferença significativa. Nós sabemos que pessoas surdas têm um pouco mais de dificuldade com questões abstratas, com certas figuras de linguagem. Demoram mais para desenvolver isso. Então, isso pode ser uma consequência do tipo de aprendizagem de linguagem que eles passam. Essa compensação que existe, essa compensação que o organismo faz, permite o aprendizado da linguagem, mas em padrões distintos, de acordo com as possibilidades que esse outro aprendizado produz. Não é igual. A gente não deve ter a ilusão de que uma pessoa surda, que fala Libras, tem uma linguagem igual à de uma pessoa não surda, que fala uma língua natural. Não significa que uma linguagem é superior à outra. Elas são simplesmente diferentes. As estruturas são diferentes, a sintaxe é diferente, a produção é diferente. Então, a gente não deve imaginar que Libras é simplesmente uma forma gesticulada de português. Não é. Libras é uma língua específica, com uma estrutura específica, uma forma específica, uma produção específica e, portanto, um aprendizado específico. Ok? Espero ter respondido. A Adriana ainda pergunta, na sua fala foi destacado que a criança não necessita que lhe ensine a fala, uma vez que a mesma já tem essa faculdade de linguagem no cérebro. Pergunto, a base de seu pensamento corrobora com a tese do inatismo de Chomsky, no que se refere à relação linguagem e mente? Não exatamente, tá? Há muitas versões de inatismo. Algumas pessoas falam de inatismo duro, ou inatismo radical, ou não inatismo. Piaget, por exemplo, era não inatista e tal.
O que nós sabemos hoje do ponto de vista científico é que nós temos uma faculdade de linguagem, ou seja, não é uma mera adaptação do cérebro à linguagem. O cérebro já é pronto, preparado, construído para a linguagem. O organismo já é preparado, pronto, construído para a linguagem. Isso é inato. Não a língua, mas o fato de você nascer com um mecanismo próprio para isso. Eu chamaria isso de um inatismo leve, né, se comparado ao inatismo radical. E nesse aspecto, existe sim uma consonância com as ideias de Chomsky e essa coisa de nós nascermos preparados para a linguagem. E o que é mais interessante, né, preparados para qualquer linguagem, né, qualquer língua natural. Uma das coisas que se costuma dizer é que se você pegar uma criança brasileira recém-nascida e levar para a China, né, no primeiro dia de nascimento, você levar para a China e colocar essa criança com chineses, para ser criada por chineses, ela vai aprender chinês com a mesma facilidade com que ela aprenderia português. Ou seja, a maquininha, né, a maquininha que ela tem na cabeça está apropriada, está preparada para esse aprendizado, independente da língua que for. Tá? Nesse aspecto, há uma consonância com as ideias básicas de Chomsky, sim. Tá bom? Luana também faz um elogio aqui, muito obrigado, Luana. E ela diz que seria bom trazer dicas de como fazer em sala de aula, porque a dificuldade maior, creio eu, está em como e o que fazer dentro da sala de aula, como professor, né, para desenvolver essas habilidades com os alunos. Pois bem, Luana, se nós fôssemos explicar isso, o método, em vídeo, nós precisaríamos aí de umas 100 horas de curso, que nós não temos, né? Por isso que eu já indiquei os 3 livros. Produzir textos de alunos a leitores e oralidade na educação básica. Nesses livros, você tem muito pouca teoria e muita prática, ok? Eles foram construídos assim, que a teoria seja o básico, o mínimo necessário para você entender o problema, e muitos exercícios. Tá? Eu não contei, mas eu ouso dizer que se você juntar os exercícios, as atividades, as propostas dos 3 livros, dá mais de 500 atividades nos 3, né, que podem ser desenvolvidas na sala de aula com os alunos para o aprendizado da escrita, sistemático, para o aprendizado da leitura, sistemático, para o aprendizado da oralidade, também sistemático. Ou seja, esse aprendizado não de forma fortuita. Inclusive, os livros são ordenados de maneira que você possa começar as atividades com os alunos e ir até o final das atividades, até o final do livro, desenvolvendo graus diferentes de complexidade. Tá? Então, isso que você quer saber está nos 3 livros que eu recomendo para você e para quem quiser saber aí como fazer, né? Como fazer na sala de aula. Infelizmente, não dá tempo de passar isso por vídeo. Bom? Adriana, numa outra mensagem, também faz um elogio. Muito obrigado, Adriana. Coloca aqui, entender para discutir a leitura do ponto de vista da cognição é de extrema relevância, inclusive para a aplicação didático-pedagógica. Fico aqui pensando sobre a necessidade urgente de tornar consciente a relação entre a construção sintática na fala, estabelecendo correlação com a estrutura sintática da escrita e vice-versa. Sem dúvida alguma, você está certíssima. A gente tem que interromper esse ciclo de dizer no Brasil que a escrita é registro de fala, tá? Que quem fala bem escreve bem e que a escrita é só uma transcrição da fala.
Não é isso, tá? A gente tem que acabar com isso, e isso precisa ser trabalhado de uma forma mais consistente, e você tem toda a razão. Urgente. Na verdade, o Brasil tinha os parâmetros nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, os famosos PCN. Eles avançavam um pouquinho sobre a questão da linguagem. A BNCC retrocedeu para uma visão normativista em relação aos parâmetros. E hoje nós estamos aí à volta com um monte de problemas para a implantação da BNCC e, na verdade, grande parte dos professores não entende bem essa questão da linguagem, como trabalhar isso. Por isso que nós temos focado tanto isso, nos esforçado nessa direção, para que possa haver algum progresso nessa área do ensino da linguagem, porque, como eu disse, isso é importante, isso afeta o futuro da nação, né? Você ter uma nação de pessoas silenciadas tem um custo enorme que os políticos brasileiros não estão calculando. Tá? Ana pergunta assim: como compomos numa sociedade aculturada então compomos uma sociedade aculturada no quesito leitura, escrita e letramento. É isso? Quase isso. O brasileiro lê pouquíssimo, tá? Lê pouquíssimo. E leitura não é leitura de postagem de WhatsApp, Instagram e Twitter, tá? Não é isso. Leitura é um outro processo muito mais complexo. Quando a gente fala de leitura, a gente está falando de algo maior. E a gente sabe que no ranking de leitura, o brasileiro médio, né, lê aí um livro e meio por ano, né, isso é uma média, quando a gente sabe que muitos leem muito, e poucos leem muito e muitos leem nada, a gente entende essa média. Muitas pessoas, isso eu já desenvolvi pesquisas sobre isso, muitas pessoas na casa dos 60 anos nunca leram um livro na vida, tá? Isso é pesquisa que eu conduzi há alguns anos atrás. Então, muitas pessoas têm 60 anos, nunca leram um livro na vida. E eu não estou falando de analfabetos, tá? São pessoas não analfabetas, mas que nunca leram um livro na vida. Os analfabetos, é evidente, não devem ter lido. Mas o que acontece é que essa deficiência de leitura e essa deficiência no ensino da linguagem atrapalha muito a nossa percepção de mundo, porque atrapalha o nosso desenvolvimento cognitivo. Tá? Como eu disse nos cursos, isso explica muito do comportamento do brasileiro, inclusive do típico egoísmo brasileiro, da dificuldade do brasileiro de lidar com assuntos complexos e do fato de o brasileiro se iludir tão facilmente com qualquer discurso bonitinho. O sujeito chega se pintando de salvador da pátria e o povo vai lá e vota e concorda e bate palma e morre pelo sujeito sem sequer entender o que está acontecendo. Então, isso decorre desses problemas de ensino da linguagem. Isso não significa que nós somos aculturados. O brasileiro tem cultura, mas tem uma cultura cujo nível e cuja importância se reflete mais nas pequenas coisas do cotidiano, nos conhecimentos práticos do cotidiano, do que em termos de uma cultura complexa, mais abstrata, que lide melhor com as questões sociais, com questões de preservação natural e coisas desse tipo. Né? Então, o brasileiro tem cultura? Tem. Ele tem música? Tem. Ele tem arte? Tem. Tá? Mas o brasileiro médio tem um tipo de cultura, um tipo de arte, um tipo de vivência que é aquém daquilo que poderia ser. Que não significa que é ruim, que é má, mas é aquém daquilo que poderia ser.
Poderia ser muito maior, muito mais complexo, muito mais interessante, muito mais produtivo, se houvesse mais leitura, mais conhecimento, mais desenvolvimento de linguagem, mais pensamento, mais filosofia, mais literatura. Esse é o ponto. Tá? Ana diz o seguinte: falta sequência didática para o desenvolvimento da produção textual, mas, salvo engano, as instituições de ensino superior perpetuam essa lacuna. Claro que não há uma receita pronta e acabada, mas apontamentos como o seu passam despercebidos na licenciatura. Você tem toda a razão. Isso é uma briga permanente que nós temos nos cursos de licenciatura. Eu já trabalhei em algumas universidades federais, na verdade, em muitas universidades federais, tanto fixamente como esporadicamente. E essa é uma briga permanente. Uma alteração drástica no conteúdo do curso de letras e no conteúdo do curso normal superior ou de pedagogia, séries iniciais, bom, depende, o lugar tem um nome diferente. Mas a formação do pedagogo, a formação do professor de letras, porque o pedagogo normalmente é o que trabalha nas séries iniciais, com linguagem. Ele vai dar as 4 matérias, porque ainda é comum isso no Brasil, o professor das séries iniciais trabalhar com português, matemática, ciências e estudos sociais. Né? Poucas escolas fazem as divisões. Normalmente também é o pedagogo que alfabetiza. Antes era o professor de magistério, né? Eu alfabetizei, eu fiz magistério de ensino médio, fui alfabetizador. Minha esposa alfabetizadora também, ela também fez magistério de ensino médio. Quando nós começamos na educação básica, nós alfabetizávamos. Hoje isso foi transferido para o pedagogo. Esse pedagogo e o professor de letras precisam ter grande alteração na sua formação. Tá? Por quê? Porque as universidades têm cursos ainda tradicionalistas e muito desconectados dessa questão do desenvolvimento da linguagem. Você está certíssima, Ana. Adriana, ouvindo sua fala sobre a postura dos sistemas educativos que parecem foram criados mais para destruir do que para desenvolver, ajudar as pessoas a crescer, sugiro a leitura do livro Pinóquio às Avessas, do Rubem Alves. Aborda e reflete sobre essa postura. Existe um outro ainda, bem mais antigo, chamado Cuidado Escola. É um livro muito interessante, ele é feito na forma de cartoons, quadrinhos, tirinhas. Se você puder ler, você vai perceber que essa preocupação é bem antiga, bem mais antiga. E existe um outro livro que eu recomendo profundamente, também antigo, mas já mostra isso, que é do Darcy Ribeiro, que se chama Nossa Escola é uma Calamidade. Esse livro do Darcy Ribeiro, lá da década de 80, já apontava muitos dos problemas que nós apontamos aqui. Aliás, o Darcy Ribeiro tem uma passagem nesse livro que tem me feito pensar bastante, que ele diz o seguinte: se alguém quisesse fazer um sistema educacional tão ruim quanto o brasileiro, ia ter que se esforçar muito. Se a pessoa fosse criar de propósito, ia ter que se esforçar muito. O que dá a entender que muito do que acontece no sistema não é gratuito. Ok? Cristiane elogia as aulas aqui, o curso, a editora Parábola, o professor, muito obrigado, Cristiane. E fica uma pergunta: agora que o CNPq não dará bolsas de iniciação científica para ciências humanas, o que será deste país? Será o que é, Cristiane. Porque o que pode nos tirar dessa situação que nós estamos é pesquisa científica. E se a pesquisa científica é reduzida, se os recursos para a pesquisa são reduzidos, e se as pessoas acham que pesquisa científica é despesa e não investimento, porque é investimento, mas eles dizem que é despesa, é gasto. Então, se os líderes acham que pesquisa é despesa e podem cortar pesquisa, nós continuaremos sendo o que somos.
um país triste, cheio de problemas, com pessoas silenciadas e com essa manipulação política terrível que nós vemos. Tá? Uma pessoa que não se identificou, a gente não sabe o nome, porque o login ali não permite ver o nome, agradece pelas aulas, eu que agradeço você ter assistido. Diz assim, essa análise final, infelizmente, hoje gera polêmica, mas é nítido por qualquer um que a análise da linguagem de forma sistemática, né, que essas mudanças sociais influenciam de forma negativa no desenvolvimento. Pois bem, é polêmico porque tem muito dinheiro envolvido. Se você diz assim, tome cuidado com o excesso de tecnologia em casa, tome cuidado com o excesso de celular na mão da criança, não permita que a linguagem da criança seja substituída pela mudez dos jogos eletrônicos, do celular, coisas desse tipo. Aí as pessoas dizem, não, que absurdo, isso é tecnologia e tal. Bom, há uma questão de fundo, tá? O ser humano não alterou a sua estrutura cognitiva e biológica nesses últimos 100 anos. Nós continuamos com as mesmas necessidades de estímulo para o desenvolvimento harmônico das nossas faculdades integrais. A revolução tecnológica foi rápida demais, foi drástica demais. E os melhores estudiosos do mundo ainda não conseguem prever o que vai acontecer. Quais são as consequências dessa revolução tecnológica, como isso vai se bater. Só que, quando você diz assim, tome cuidado, vá devagar, você tem a indústria eletrônica, o comércio eletrônico, a indústria dos programas, a indústria dos jogos, e as pessoas que gostam de enfiar um celular na mão de uma criança porque ela fica quieta, ao invés de contar uma história, ler, discutir essas coisas. Então, é claro que gera polêmica. Vai ter gente chateada dizendo, nossa, esse professor é contra o progresso. Não, eu não sou contra o progresso. Eu sou contra destruir a vida de uma criança. Isso eu sou contra. Eu sou contra silenciar uma criança, eu sou contra silenciar uma pessoa, não desenvolver nela a linguagem, não desenvolver nela a inteligência, porque isso vai ter um custo altíssimo para essa pessoa e altíssimo para a sociedade. Então, hoje, quando nós lemos os maiores especialistas nessa área, Mary Ann Wolf, por exemplo, é uma das maiores especialistas, ela diz assim, seria a hora de a humanidade parar e pensar um pouco na velocidade com que essas coisas estão acontecendo e tentar equilibrar um pouquinho esse processo. Equilibrar. Ninguém é contra a tecnologia, ninguém é contra o celular. Tá? A gente é contra a velocidade com que isso está acontecendo e a forma desmesurada com que isso está sendo usado, inclusive como chupeta. Tá? Porque tem um monte de gente que usa celular como chupeta para acalmar os filhos. E isso é complicado. Isso tem um custo para a vida da criança e é isso que a gente prega que deveria ser mais harmonizado, mais cuidado. Tá bom? A última pergunta. Há um elogio aqui. Muito obrigado pelo elogio. Fico com um questionamento. Para além das leituras e do oferecimento delas às crianças nas escolas, das rodas de conversa sobre os livros e temas estudados, do espaço dado para que os pequenos possam manifestar suas opiniões, o que mais o professor pode fazer para estimular esse desenvolvimento cognitivo, especialmente para os que não tiveram esse contato em casa? E considerando que esse processo tem momento certo para acontecer, é possível reverter essas dificuldades quando eles chegam ao Fundamental 2? Pois bem, o que o professor pode fazer, eu já respondi, está nos livros que nós recomendamos para leitura, é tudo detalhado ali, inclusive com
possibilidade de desenvolvimento. Há um outro livro que eu também recomendo, que é o Semântica para a Educação Básica, também da Parábola, em que há uma quantidade de atividades mais amplas ainda para o desenvolvimento da linguagem e do pensamento, que permite a esse menino, já desde as séries iniciais, desenvolver a sua linguagem e seu pensamento. Agora, o problema mais grave aqui é esse. Digamos que essa criança não tenha sido desenvolvida na fase correta, no momento correto. Ela chega ao Fundamental 2, ela não sabe ler direito, às vezes não sabe ler nada, não sabe escrever direito, às vezes não sabe escrever nada. Eu estava acompanhando com alunos do PIBID aqui da nossa universidade, esses dias eles trabalham numa escola, eles tinham 2 alunos no 7º ano que não escreviam nem o nome. Nem o nome. 7º ano, tá? Não alfabetizados. Como eles chegaram ao 7º ano, a gente não sabe, né? Mas eles eram não alfabetizados. Como é que a gente reverte isso? Pois bem, a gente volta àquela questão das compensações. O cérebro tem plasticidade e ele tem condições de fazer compensações. Mas quanto mais velho o indivíduo, mais difícil fazer isso, e quanto mais velho o indivíduo, mais parciais as compensações. Então, este aluno que chega lá no Fundamental 2 com graves deficiências de linguagem, ele vai ter problemas para aprender e ele vai ter problemas para compensar isso, e pode ser que ele não consiga compensar isso plenamente. Tá? Então, pode ser que ele aprenda a escrever, mas com um pouco mais de dificuldade do que uma criança que foi desenvolvida na idade correta. E não com tanta competência como poderia. Pode ser que ele aprenda a ler, ok, mas ele vai demorar mais para aprender, ele vai demorar mais para desenvolver, e pode ser que ele não alcance o mesmo nível de leitura que uma criança que teve lá nos primeiros anos isso desenvolvido. Ele pode desenvolver a sua fala e sua audição em níveis mais complexos, mas ele vai demorar mais para desenvolver isso e pode ser que ele não alcance a fluência necessária. Então, a gente tem que entender que isso é uma espécie de estrutura inversamente proporcional, tá? Quanto mais velho o indivíduo, mais dificuldade ele tem e, portanto, menor o aprendizado. Quanto mais novo o indivíduo, estou falando do aprendizado da linguagem, tá? Quanto mais novo o indivíduo, quanto mais adequada a idade, mais ele vai desenvolver a linguagem, mais fácil. Então, você pensa aí em 2 triângulos, né, invertidos, assim, a idade vai crescendo, a aprendizagem vai diminuindo, porque vai se tornando mais difícil, mais complexa, mais difícil para ele, porque ele não tem as bases estruturadas. Então, dá para compensar no ensino fundamental 2, no ensino médio? Dá, mas não do jeito que seria se esse indivíduo tivesse aprendido na idade correta. Ou seja, ele vai pagar um preço caro para o resto da vida dos problemas de ensino e aprendizagem na idade adequada, naquela primeira fase que vai do nascimento até aproximadamente aí os 10 anos, né? 10, 11 anos, que é a idade mais propícia para esse aprendizado. E de forma muito especial, os primeiros 5, 6 anos. É uma fase muito crítica. Pois bem, essas foram as perguntas que nós tínhamos. Obrigado por sua atenção, obrigado pelas perguntas que foram enviadas. Espero ter respondido e até uma próxima. Fiquem com Deus e tudo de bom.